Bom, boa tarde, gente. Tô fazendo a minha primeira videoaula. Não estou muito acostumado a isso, prefiro ainda textos, mas como era um tema mais amplo, eu acho que talvez vai dar mais resultado fazer assim. Deixa eu pegar meu gato aqui. Ai, ai. Vai participar, Michi, vai participar! Então, como eu acho que assim vai dar mais resultado, eu vou começar a fazer videoaula. Vou tentar fazer uma coisa mais informal, não vai ser igual o Gustavo, a Fernanda, que põe slide, etc. Porque nas minhas aulas, como vocês sabem, eu não faço isso também. Então, não tem o que fazer aqui agora. Mas certo. Essa primeira videoaula, eu quero resolver algumas coisas com relação é, a FUVEST, a parte de literatura, não só da FUVEST, como da Unicamp, e serve para a Unesp também, pelo menos serve para todas as estaduais. Isso. Todo vestibular das estaduais vai seguir esse modelo. E de certa forma vocês vão ter isso também na ETEC, na FATEC, ainda que na ETEC e na FATEC não caia questões de literatura propriamente, certo? Tá. O que eu queria falar é, primeira coisa com relação à quarentena que está vindo, não se desesperem com relação a buscar os livros como um todo. O da Unicamp eu já mostrei para vocês já lá no grupo, que vai ser colocado, vão ser reduzidos os livros. Isso vai facilitar até para mim. Então acho que eu vou passar é, também videoaulas sobre cada um dos livros ou textos, vamos dizer assim, dos exigidos pela Unicamp, da FUVEST e da Unesp também, porque vão ser mais reduzidos, vai ser mais fácil lidar com isso. A USP, ou a FUVEST, eu imagino que ela vai fazer isso lá para junho, que é quando vai começar a abrir as inscrições. Então, na hora que ela abrir as inscrições. Bicho, está demais. Na hora que ela abrir as inscrições, um pouco antes, provavelmente, ela vai mandar uma lista atualizada com os livros que ela realmente vai pedir. E aí dá para ter certeza se ela vai pedir todos ou não. Então não se desesperem agora, tenham calma, tentem acompanhar os sites e tentem estudar matérias que, como pode dizer, são mais previsíveis, que é o caso de matemática, é o caso de redação, etc. Essas não vão sofrer tantas alterações. Eu acho que o que mais vai ser alterada vai ser propriamente os livros de literatura, certo? Agora, chegando na questão propriamente como funciona a prova. Eu acho isso importante. Eu recordo de ter falado isso com algumas salas, eu não lembro se todas. Eu sempre comento isso no decorrer do ano, mas como a gente está parado, eu prefiro fazer agora. Então, tá. As questões da FUVEST, não só da FUVEST, mas as questões de literatura, elas abordam livros que refletem uma dinâmica do passado, vamos dizer assim, da nossa sociedade. Por exemplo, vou dar o exemplo do Quincas Borba, do Machado de Assis. Ele fala sobre o capitalismo, mais precisamente o capitalismo brasileiro de 1800. Acontece que uma das características que ele fala do capitalismo é uma disputa entre indivíduos, certo? Ou seja, eu disputo com você e assim por diante. É claro que isso é muito mais, é, como posso dizer, mais complexo como está no livro, mas só para resumir mais ou menos o que está acontecendo, é isso. E o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pensar que características desse passado, sociedade do passado, refletem na nossa sociedade hoje. Por exemplo, quem Quincas Borba, de novo, ele fala do capitalismo e dessa questão do embate entre indivíduos. O que disso, desse capitalismo de 1800, existe hoje? Hoje a gente não tem mais esse capitalismo, tem, se mantém, não se mantém. Então é isso que vocês precisam buscar. Isso serve para todos os livros, qualquer aspecto dos livros vai acontecer isso. Então o que vocês têm que entender é o que esses livros que estão falando lá do passado, de 1800, 1900, 1600 até, refletem nos dias de hoje. Como esses livros que jogam uma luz lá para trás podem jogar uma luz para hoje também. Isso é um pouco daquela ideia de história, de que se você conhece seu passado, você entende seu presente. É mais ou menos isso que eles querem que você faça. Que você relacione os livros do passado com a realidade nossa de hoje. Inclusive, quando a gente fala de clássicos, é exatamente isso que a gente se refere a um clássico. Essa
capacidade dele ser atemporal. Quando eu falo temporal, ele não está parado no tempo. Então, Machado de Assis é atemporal porque se ele está funcionando, se ele foi escrito há séculos passados, ele vai funcionar hoje ainda. Don Quixote vai ter questões que servem para hoje. Enfim, qualquer livro que vocês consideram um clássico, que seja considerado um clássico, ele vai ter essa característica. Entende? Então, é isso que vocês têm que buscar. Entender como um livro, uma ideia do passado está se refletindo hoje. Certo? Outra coisa, como eu estou falando dessa questão da sociedade, é importante pensar sempre, quando vocês estiverem lendo o livro, de novo, busquem o que ele fala da sociedade. Na FUVEST, pelo menos, isso eu falo com bastante propriedade, ela basicamente vai ignorar, tipo, quem amou quem na história. Isso é bastante relevante para eles. Eles não ligam tanto para técnica também, propriamente, de tipo, o narrador é isso, o narrador é aquilo, que tipo de narrador é feito. O que eles querem mais saber que interpretação da sociedade é feita nesse livro, certo? A interpretação, eu falo isso de novo, frisar bastante isso, é essa ideia de você ter uma ideia da sociedade. Eu tenho uma interpretação, você tem a sua, o livro tem a dele, certo? Só que não é porque o livro tem uma interpretação e eu tenho uma interpretação e você tem uma interpretação que todas estão certas. Existe uma interpretação certa. Eu posso interpretar certo, você também, e a gente se complementa. E o livro pode estar errado. Ou a gente está errado e o livro está certo e a gente tem que entender o que esse livro está falando e compreender a sociedade a partir dele. Entendem? Então, acho importante vocês pensarem isso. Leem os livros sempre pensando nessa ideia. O que ele está falando, o que tal personagem representa. Por exemplo, se é um negro em Machado de Assis, muito provavelmente ele vai estar falando alguma coisa da escravidão. Esse personagem negro. Não necessariamente negro. Mulher também pode estar se referindo à escravidão. Uma mulher pode estar falando do papel da mulher. Também pode estar falando de que como uma mulher é quando assume o papel de homem. Enfim, podem ser muitas coisas. Então tentem frisar bastante isso. O que cada personagem representa com relação à sua sociedade. Certo? Tentem mandar mais dúvidas, vocês estão mandando muito poucas, alguns pouquíssimos alunos falaram alguma coisa. Então tentem mandar mais, porque eu acho que vai ser importante para vocês. Isso aqui é só um geralzão do que eu tô querendo dizer, porque eu acho que ficou meio aberto. E eu sinto falta desse contato com vocês, então eu preferi fazer agora. A minha próxima videoaula eu já vou falar de humanismo e vou começar de vez as matérias. Talvez eu faça mais algum desses, seguindo o exemplo da Fernanda, que ela pegou uma aula mais focada em redação propriamente, em técnica de redação, e outra uma coisa relacionada, mas um pouco fora. Então eu vou fazer isso. Talvez eu faça isso, não tenho certeza ainda. Certo? Tchau, tchau.